O assunto hoje é cenários, construção de cenários, os aspectos econômicos condicionantes das operações varejo e mercado de consumo. Eu tenho o prazer aqui de trazer aqui para a nossa conversa o meu amigo, grande especialista, grande conhecedor de economia, superintendente da Associação Comercial de São Paulo, o economista Marcel Domingos Solimão. Marcel, muito obrigado, antes de mais nada, pelo seu tempo, que nós já sabemos que é exíguo, e você se dispor aqui a contribuir com os alunos aqui da escola. Muito obrigado, Marcel. Eu que agradeço a lembrança, será um prazer, eu estou à disposição. Marcel, é uma conversa assim, bastante solta, aproximadamente 30 minutos, e nesse período aí nós queríamos explorar um pouco os seus conhecimentos nessa área. Nós fomos assim, abalroados por uma pandemia que começou lá no ano de 2020, e eu queria entender, quer dizer, o que um fenômeno desse, de tal magnitude, impacta a cabeça e a forma de agir, tanto de empresários quanto de consumidores, nessa área de mercado de consumo e distribuição. O que isso mudou nesse cenário? Veja, nós tivemos mudanças compulsórias, muitos setores ficaram fechados no isolamento e outros trabalhando períodos mais curtos, e tivemos mudança muito grande na mobilidade do consumidor. E, com isso, o comércio teve que se adaptando, se ajustando. Essa questão da mobilidade do consumidor é muito importante, porque ainda a grande predominância do comércio é o presencial. E o consumidor, ficando em casa, não tem como usar o comércio presencial. Depois nós tivemos uma fase de abrandamento e, mais recente, uma fase de quase superação. Algumas dessas mudanças parecem irreversíveis. Por exemplo, a maior participação do comércio online no total das vendas do comércio. Outras mudanças nos hábitos dos consumidores. Ao longo do período também foram mudando os produtos que o consumidor necessitava. Ele não necessitava mais tanto do vestuário e necessitava mais dos aparelhos eletrônicos para poder continuar fazendo o seu trabalho. Então, isso fez com que o comércio eletroeletrônico voltado para a informática tivesse um grande crescimento, e mesmo móveis e adereços para residência. À medida que o consumidor foi voltando à mobilidade, as mudanças de hábito também começaram a ocorrer. Muitos consumidores que ficaram presos praticamente durante mais de um ano e compravam praticamente tudo online, já voltaram a uma compra presencial, a uma visita ao shopping, a andar pelas ruas, e tudo isso fez com que o comércio tradicional, o comércio de rua, o comércio de shopping, começasse a ter uma recuperação. Agora, o que a gente não sabe ainda é quais dessas mudanças de hábito são permanentes e quais que poderão se modificar, ou voltando ao que era antes, ou se modificar, inclusive, para outras direções.
porque nós estamos atravessando no Brasil já há um bom período um cenário de incerteza. E a incerteza é extremamente prejudicial para a atividade econômica, em especial para o comércio, porque tira condições de previsibilidade. Então, nós temos incertezas decorrentes da economia, temos incerteza decorrentes da pandemia, agora se creia quase superada, temos incerteza da taxa de juros, temos incerteza com a taxa de câmbio. Então, tudo isso cria um cenário de bastante dificuldade. Para o empresário, conviver com o risco é normal. Ele precifica, toca a vida do dia a dia. A incerteza dificulta muito planejar as ações. Mas o empresário não pode ficar esperando para ver qual cenário vai ocorrer. Ele tem que ir atuando mesmo num panorama de incerteza. Isso que aumenta as dificuldades para o empresário. Tem um outro tipo de incerteza que a gente pode dizer que é positiva, mas é complexa, que é a informática. Nós estamos tendo uma evolução muito grande e muito rápida da informática, que acaba tendo repercussão tanto para a atividade interna da empresa, seus controles e tudo, como para a atividade externa. Então, acho que nós ainda não temos um cenário definido para o futuro. A única coisa que nós podemos ter certeza é que o futuro é incerto. Marcel, tem alguns autores, você falou de incerteza, e uma das formas de lidar, não é, com essa incerteza é a construção de cenários, de modo que, você falou de previsibilidade, que as pessoas, as organizações possam, de alguma forma, se adequar aos cenários, às condições que estão no porvir. E aí nós percebemos que tem autores que dizem o seguinte: olha, a construção de cenários e a programação linear, ambas têm origem, emergiram de aplicações militares. Não é? Você concorda com isso? Qual o papel de um autor como Hermann Kahn nessa construção conceitual? Eu acho que ela realmente absorveu do planejamento militar a noção de estratégia. Agora nós temos, para traçar cenários, nós temos dados macro e temos os dados micro, e temos um grande problema com os dados macro, que é a defasagem. Você construi cenários, você projeta o passado para o futuro, normalmente. Isso é importante para você traçar uma estratégia. Mas, se você não tiver uma tática para as ações do dia a dia para ir fazendo as correções, você corre o risco, principalmente nesses períodos de incerteza, de continuar num caminho que já não existe. E quando essa incerteza provoca, às vezes, rupturas, aí quase que se torna inútil a projeção de tendências. Mas, num primeiro momento, é o que dá para fazer. Você traçar cenários, embora, como o ambiente ainda é de incerteza, você tenha que traçar vários cenários, escolher um e avançar com ele. Mas, se você não tiver bem atualizado a tempo, ter flexibilidade para poder agir rapidamente, o risco é muito maior.
Como é que você vê, você que está tantos anos estudando esse assunto, lidando com o empresariado, como é que você enxerga o preparo dos nossos executivos, dos nossos profissionais, para lidar com essa situação assim tão complicada? Um exemplo é o seguinte: eu tenho convicção de que talvez o setor mais preparado no Brasil seja exatamente o setor financeiro, porque nós passamos por tantas mudanças, tantas alterações, que necessariamente obrigou o setor a se ajustar, a criar mecanismos. Como é que você vê esse nível de maturidade e qualificação do empresariado brasileiro, especificamente na área de varejo e mercado de consumo? Então, veja, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar no comércio, o meu primeiro emprego em 1954, recém-chegado do interior, o que se dizia que o comércio era uma atividade muito simples, comprar e vender. Com o tempo, eu fui percebendo que era um pouco mais complicado você calcular estoques, não ficar com estoques demais. Depois, você vender a prazo, você ter mais informações para vender a prazo, segurança. E depois nós fomos vendo que a atividade foi se tornando mais complexa com o uso da informática, até chegar ao comércio online, que tinha um gargalo que era a logística, a entrega. E hoje nós vemos que os grandes grupos estão funcionando muito bem, avançaram muito nessa questão da logística. Mas eu acredito que a grande maioria ainda é pequena empresa, média empresa, não esteja tão preparada para poder trabalhar nesse cenário de incerteza. Eu acho que os cursos que as universidades e as entidades têm oferecido são muito importantes para ajudar na formação do varejo, porque você não tinha no passado cursos de comércio. O comércio era considerado atividade reflexa. Então, você pega a teoria econômica, você só tem a produção, você não tinha o comércio, você não tinha distribuição. E hoje nós estamos com uma situação inversa. O comércio é que pauta a indústria, porque as grandes organizações têm um sistema de informações sobre o consumidor e muito mais rapidamente as mudanças do que a própria indústria. Então, por mais que a gente tenha avançado bastante no geral, ainda nas empresas menores nós vamos precisar de mais avanços e, para isso, só mesmo com cursos, treinamento e muita participação. Os economistas clássicos, né? Só a terra cria valor, a indústria cria valor. Você estava falando da sua experiência, eu lembrei aqui de quando nós começamos, eu e o professor José Augusto, o Provar, em 1991, e nós fizemos até um trabalho, fizemos uma pesquisa para ver artigos publicados nas revistas nacionais, as indexadas, e havia muito pouco. E muito poucas pessoas interessadas efetivamente em trabalhar no comércio. Os alunos, as pessoas viam isso como algo que não conferia tanto prestígio como trabalhar num banco, numa indústria, etc. E esse negócio está mudando, mudou muito. O varejo é o responsável pela ligação, responde àquela primeira pergunta de nós economistas: o que produzir, não é? Para quem produzir, não é? Então, a terceira é como produzir, mas essas duas perguntas têm tudo a ver com o varejo, que liga consumidores e produtores, sejam de bens ou seja
ou sejam, de serviços. Tem alguma obra que você acha, por exemplo, que seria importante para um estudante a respeito da construção de cenários, que seja, digamos, um trabalho seminal que possa dar, vamos dizer assim, um caminho para o estudante, Marcelo? Olha, eu acho que as obras todas desse sentido estão um pouco superadas. Quando a gente pensa que hoje nós temos a inteligência artificial a serviço do comércio, do varejo, para poder fazer os seus planejamentos. O interessante é que o comércio, além de cobrir todo o território nacional e atender os consumidores, tudo isso, hoje ele é considerado uma atividade altamente complexa que oferece oportunidade de carreira. O grande problema do comércio, quando eu comecei a trabalhar nele, é que você não vislumbrava carreiras. Hoje, o comércio e a própria indústria e até bancos estão adaptando as pessoas de outros cursos e, especialmente, pessoas com boa noção e até bom conhecimento de informática. Então, hoje, é mais você ser planejador de software de informática do que até de estratégia. Eu, pelo menos, não conheço algum que esteja atualizado ao ponto de que nós chegamos hoje. Uma coisa que eu queria chamar a atenção dessa questão de planejamento, estratégia, tudo isso, é que nós temos os indicadores macro, PIB, a PMC, massa salarial, tudo isso tem alguns meses de defasagem na divulgação. E o comércio vive o dia a dia. Então, o mais importante, além de planejar, é depois atuar no dia a dia. E, para isso, ele tem que buscar outras fontes de informação atualizadas. Você vê aí dados de cartões de crédito, você vê dados de crédito, você vê uma série de dados que são bem mais atualizados e que não estão incorporados no planejamento. Então, nós estamos até aí com uma batalha para fazer o censo, né? Exatamente. Nós temos uma batalha para fazer o censo. E, quando faz, depois dos tempos, o PIB, nós estamos aí com esse atraso, daqui a pouco vem uma revisão que altera a sua projeção anterior. Então, os dados... Um dado importante é a POF, na pesquisa de orçamentos familiares. Qual é a última que está disponível? Está bem atrasada. Agora, quando o IBGE fizer o censo, provavelmente sairá uma nova. A única alternativa que a gente tem hoje desses dados são os índices de confiança do consumidor, que permite a gente ter um feeling, pelo menos, mais atualizado de qual é a expectativa e qual é a situação do momento. A associação, inclusive, faz o Índice Nacional do Consumidor desde 2005. E nós temos visto, ao longo do tempo, que as informações do Índice Nacional de Confiança do Consumidor são bastante úteis para você poder ter uma visão, não por muito tempo, mas pelo menos para os próximos meses. Você tem uma visão... Que é o que interessa para o varejo. Que é o que interessa para o varejo. Exatamente. Você tem uma visão, porque o índice médio pergunta qual é a sua situação atual e o que você espera daqui a 6 meses, em vários itens. Então, te dá uma visão mais ou menos. E você tem esses dados de empresas especializadas de acompanhar estoques e vendas mais atualizadas, que normalmente são
contratadas por bancos, por outras instituições, mas acabam sendo divulgadas também no jornal e em alguns boletins. Então, é uma fonte de informação bem atual e muito útil. Para os egressos das boas escolas de administração, economia, contábeis, o varejo é uma oportunidade interessante de carreira. E o que um jovem que imagina caminhar nessa direção deveria atentar? Que tipo de conhecimentos? Quais seriam os caminhos, Marcelo? Eu acho que hoje é uma oportunidade de carreira bastante importante, e hoje você tem até condições de ter uma especialização em uma área do comércio. Logística, por exemplo, que é extremamente complexa e necessita muito do uso da informática. Mas você tem, hoje, os controles internos das empresas se sofisticaram. Muita empresa acha que sofisticar é por computador, mas não se prepara para utilizar os dados que você pode tirar da contabilidade e de todos os seus controles. Um jovem que me perguntasse o que eu posso fazer de carreira no comércio, eu diria, olha, foi um bom curso de administração como base, e depois uma especialização dentro da área do comércio como meta, porque você tem todas as alternativas hoje dentro do varejo. Ou se você faz um curso de contabilidade, se você fez o curso de contabilidade, vai complementar com um curso de administração. Se você fez administração, vai complementar com um curso de informática. Hoje, você tem que partir. O curso básico é um começo, mas depois você tem que procurar uma especialização dentro da área que você escolher. Voltando para essa questão de cenários, tem alguns autores que recomendam, por exemplo, que para essa formação de pessoas que queiram refletir sobre as possibilidades futuras, a inter-relação de variáveis, é útil, é interessante embrenhar-se por outros caminhos até distintos, como, por exemplo, ler Il Gattopardo, outras obras dessa natureza. Você acha isso importante? Você acha que isso abre novos horizontes? Que tipo de... Eu acho que abre horizontes. Eu acho que ler é sempre uma coisa extremamente importante. E ler bons autores, mais importante ainda. E eu até diria o seguinte, alguma literatura longe da área econômica, muitas vezes, é bastante útil. Você pega alguns romances que acabam te dando horizontes. Eu acho que você não pode também ir o especialista numa especialidade. Eu acho que hoje nós precisamos mais de especialista numa coisa, mas generalista também. Você se concentrar. Não, eu estou aqui refletindo, aqui, me ocorreu uma coisa muito, creio que interessante, que é o seguinte, né? Um conceito importante de economia, que é uma falha de mercado, é a ideia de que, bom, primeiro, o mercado funciona, né, com o sistema de preço. Sobe o preço, então tem todos os deslocamentos de recursos. Então, em princípio, tem um mecanismo automático de equilíbrio ditado pelo mercado, que seria a mão invisível do Adam Smith. Mas existem as falhas de mercado. Então, uma possibilidade é a ideia do seguinte: quanto mais caro é o plano de saúde, mais gente
com risco grande de adoecer, se dispõe a pagar. A mesma coisa a taxa de juros, né? Se a taxa de juros sobe muito, mais gente que não está disposta ou que vai realmente inadimplir vai entrar tentando pegar algum dinheiro. E esse conceito, né, de risco moral, de seleção adversa, foi formulado pelo Groucho Marx, quando ele dizia o seguinte: eu não entraria por um clube que me aceitasse como sócio. Né? Exatamente. Isso está aí, né? Quer dizer, intuiu isso lá atrás, né? De uma forma. Eu acho que a teoria econômica evoluiu bastante, mas a realidade é um pouco mais complexa, né? Se a gente pegar aí o Hayek com a escola austríaca, aí, o que o von Mises diz basicamente é que todas as interações são fruto da ação humana. E a ação humana é muito difícil de você prever, né? O resultado, porque são ações extremamente descentralizadas. Eu acho que todos esses raciocínios são úteis para fazer projeções. Acho que a gente tem que se basear em dados para traçar cenários. O que a gente não pode é se apegar ao cenário e às projeções e aos modelos econométricos como dogmas. A gente tem que usar como ferramentas, mas a gente tem que sempre estar olhando, mudando, questionando e acompanhando a realidade, porque às vezes os modelos se descolam da realidade. As técnicas tipo brainstorm, técnica Delphi, painel de especialistas, isso é muito usado na construção de cenários no varejo ou isso não se aplica com tanta frequência? Eu acho que não se aplica com tanta frequência, não. Eu acho que hoje eu tenho... Poderia ser útil ou não? Não, é útil. Eu acho que toda troca de opiniões é útil. Eu acho que, inclusive, uma das coisas que minha visão que o trabalho virtual prejudica é a troca de opiniões, inclusive casual. Você faz tudo hoje programático. As conversas do cafezinho, a troca de ideias, eu vou dar palpite do setor do outro, tudo isso é extremamente importante. Se você tiver um espírito de conjunto, e eu acho que o trabalho virtual dificulta um pouco a formação desse conjunto, dessa visão de conjunto e de aderência aos valores da empresa. Mas é uma situação da realidade e é por isso eu imagino que nós vamos caminhar por um mix de trabalho virtual e trabalho presencial, porque se as pessoas não tiverem inter-relações numa empresa, eu acho que é difícil você ter uma produtividade boa. Essa colocação que você faz eu acho muito importante, acho interessante, de estar aberto a ouvir e ter a participação de pessoas de áreas distintas. Eu costumo dizer o seguinte, quer dizer, para você ver um quadro, te apreciar um quadro, você não consegue, muitas vezes, ver esse quadro com tudo que o quadro mostra, com o nariz colado no quadro. Né? Você precisa se afastar um pouco do quadro para ter uma perspectiva desse quadro, né? E ver exatamente aquilo que o pintor quis mostrar. Eu queria complementar com uma última pergunta, que é a seguinte, nós estamos quase no fim. Marcel, esse negócio de cenários, né?
é só para os grandes? É uma coisa que precisa de especialistas? Uma empresa, seja ela uma empresa grande, precisaria contratar uma empresa para construir esses cenários? Está fora de cogitação uma coisa como essa para os pequenos e médios varejistas? Não, eu acho que, proporcionalmente, hoje, você tem modelos com microcomputador, com tudo que você pode adaptar, coisas que antes eram única e exclusivamente dos grandes, porque exigiam o grande computador, tudo isso. O que falta muitas vezes para o pequeno e até para o médio, às vezes, ele pode buscar frequentando as entidades, frequentando cursos e trocando informações, porque você não pode... A gente, às vezes, acha que o empresário pequeno não planeja. Ele planeja mais com a intuição, com as ferramentas que ele tem, com a experiência. E, às vezes, isso é tão importante quanto o planejamento formal. Mas acho que, se tudo está mudando, também o próprio empresário precisa se reciclar. Não tem como você achar que eu sempre fiz assim e deu certo. Você sempre fez assim no outro mundo. Agora a coisa é diferente. Então, a pandemia mostrou isso, né? Essa pandemia mostrou isso. Mostrou claramente. Então, eu acho que todos nós temos que nos reciclar permanentemente. Mas a gente achar que eu tenho experiência. Eu tenho experiência, mas não tinha nenhuma experiência de pandemia. Não tinha nenhuma experiência de pós-pandemia. Essa pandemia mostrou também uma coisa muito importante, que é o conceito do Schumpeter de destruição criativa, né? Muitas vezes você vê que parece que não está mudando nada, mas as placas tectônicas estão se mexendo, você não está percebendo, até que vem um impacto e destrói padrões anteriores e reconstrói sobre as cinzas novos padrões na forma de pensar e agir, conforme o Schumpeter diz nesse conceito de destruição criativa, né? Exatamente. A pessoa vai ter que começar a adquirir experiência de novo. Do novo. Do novo. Marcelo, do novo. Eu queria te agradecer muitíssimo por esse seu tempo, pela sua experiência. É um grande nome do varejo brasileiro. Muito obrigado por você dedicar esse tempo aqui, tá bom, Marcelo? Muito obrigado. Sempre às ordens.